Olá, meninos e meninas da Escola Marcinho Rangel, professor Valdemar de História. Vamos estar iniciando um novo conteúdo, tá? Na semana passada nós falamos, ou na semana retrasada, na última aula, nós falamos sobre o processo de independência do Brasil. Hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro reinado, né? Como se deu, o que é que aconteceu, né, no Brasil durante o reinado de Dom Pedro I, o primeiro monarca, né, da história política do Brasil, tá certo? Então, Dom Pedro I, o primeiro reinado, ele vai acontecer no período de 9 anos, de 1822 a 1831, tá certo? E daqui a figura de Dom Pedro I, né, filho de Dom João VI, que havia voltado para Portugal, deixado ele aqui, né, e ele vai proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, proclamando a independência, ele próprio vai se tornar o primeiro governante, né, do Brasil, o primeiro monarca, né, da história política do Brasil, tá ok? Então, o primeiro reinado, período que vai durar 9 anos, de 1822 a 1831. Pessoal, proclamada a independência, né, nem todas as províncias do Brasil elas vão se tornar independentes. Essa independência ela não vai ocorrer de uma maneira igual, né, em todo o território brasileiro, tendo em vista que o Brasil é um país, né, de dimensões continentais. Então, nem todo mundo vai ficar sabendo dessa independência do Brasil em relação a Portugal. Algumas províncias vão continuar ligadas a Portugal. E aí, para que elas se tornassem independentes, foi necessário que acontecessem batalhas, né, lutas em prol dessa independência, tá certo? E duas batalhas importantíssimas ocorreram na Bahia e no Piauí. A Batalha de Pirajá, que aconteceu na Bahia, tá? E a Batalha de Genipapo, que aconteceu no Piauí, aqui no município de Campo Maior, tá certo? Que uma das mais importantes batalhas pela independência do Brasil, que infelizmente não tem o reconhecimento que deveria ter pelos historiadores brasileiros, certo? Quando a gente encontra alguma coisa nos livros didáticos falando sobre a Batalha de Genipapo, é algo muito resumido, certo? Então não traz os detalhes que seriam importantes para a gente conhecer essa história, tá certo? Então, essas duas batalhas aconteceram em prol da independência do Brasil, certo? O Brasil finalmente se torna independente. Então, é necessário que os países do exterior, outros países do mundo, reconheçam essa independência. É importante que eles reconheçam o Brasil como um país independente, certo? E esse reconhecimento não vai acontecer assim muito facilmente, não vai acontecer da noite para o dia, tá? Por exemplo, os Estados Unidos é o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil, e isso só vai acontecer em 1824, 2 anos após, né, 1822, quando o Brasil se tornou independente. Então, 2 anos depois é que os Estados Unidos reconhecem o Brasil como um país independente. Portugal só vai reconhecer em 1825, tá? E só vai reconhecer porque o Brasil vai dar uma indenização, vai pagar uma indenização para Portugal, para ter esse reconhecimento. E a Inglaterra, no ano de 1827, olha só, 5 anos depois, né, da proclamação da independência por Dom Pedro I, tá? Bom, tendo agora esse reconhecimento, né, da parte de outras nações, agora sim o Brasil é reconhecido como um país independente, então ele precisa de quê? Ele precisa ter um conjunto de leis para reger essa nova nação, tá? Tendo em vista que até no período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, ele era regido pelas leis de Portugal. Agora ele precisava ter a sua própria lei, certo? Então vai se criar a primeira Constituição brasileira, no ano de 1824, certo? Vai ser uma Constituição outorgada. Uma Constituição outorgada, gente, é um tipo de Constituição que ela é elaborada, ela é imposta pelo governante, no caso do Pedro I, e imposta pelo governante à população, tá?
ele, quando elabora essa Constituição, ele não pede a participação, a sugestão da população. Ele elabora essa Constituição com o intuito de beneficiar-se a si mesmo e ao seu grupo político, tá certo? Então, ela foi outorgada em 1824 e ela tinha 4 poderes. Gente, hoje o Brasil ele tem 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, certo? Mas a primeira Constituição, outorgada por Dom Pedro I, ela vai ter, além desses 3 poderes, ela vai ter o poder moderador, que é o poder que está acima dos outros 3. Ou seja, aquilo que o executivo, o legislativo e o judiciário decidissem em termos de lei para o país, o poder moderador, exclusivo de Dom Pedro I, poderia vetar, poderia embargar essas leis, tá certo? Então, o poder moderador estava acima dos demais, era o poder superior aos outros, tá? Nesse período também, gente, vai acontecer a Confederação do Equador, tá? No ano de 1824. A Confederação do Equador foi uma espécie de rebelião, né? Liderada por Pernambuco. Os pernambucanos, eles vão se rebelar em relação a Dom Pedro I, vão proclamar uma república, né? Com o apoio de outros estados ou províncias, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, eles vão se unir, esses 5 estados, né? Vão se declarar independentes em relação ao restante do Brasil, vão criar como se fosse um outro país dentro do território brasileiro, e esse novo país chamar-se-ia a Confederação do Equador, certo? Só que não teve muito sucesso, porque Dom Pedro I, o imperador, ele vai reprimir duramente essa rebelião por parte dos pernambucanos e demais estados ou províncias, e vai condenar à morte os principais líderes, tá certo? Então foi uma rebelião fracassada por causa da repressão de Dom Pedro I. Então, com o decorrer dos anos, né, o governo de Dom Pedro I ele vai se tornando muito impopular, né, ele vai perdendo a popularidade. E essa impopularidade ela vai acontecer principalmente por causa de 3 fatores, né, 3 eventos. Primeiro, a repressão à Confederação do Equador, quando Dom Pedro I vai reprimir, né, essa confederação e vai matar os principais líderes. Então, o povo brasileiro achou um tanto exagerada a reação de Dom Pedro em relação à Confederação do Equador e começam a rejeitar a pessoa de Dom Pedro I, o governo de Dom Pedro I. Outro fator foi a questão cisplatina, né? O Brasil tinha controle, né, do território do atual Uruguai. Então, o atual país Uruguai, pertencia ao Brasil. E o Brasil se envolveu numa questão aí com a Argentina, tanto o Brasil quanto a Argentina querendo o território, né, que é do atual Uruguai, e o Brasil vai terminar perdendo esse território para a Argentina. Então, esse fato também vai fazer com que o governo, né, o monarca, o imperador Dom Pedro I, se torne mais impopular ainda. E outra questão, gente, foi a sucessão do trono português, né? Lá em Portugal, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, ele vai falecer, e aí Dom Pedro I vai colocar no trono lá a sua filha, né? Só que um tio, um primo dele, né? Primo dele, tio da filha dele. Então vai reivindicar o trono, vai dar um golpe, vai tomar o trono, tá? E aí Dom Pedro ele vai se ver obrigado a sair do Brasil e ir para Portugal para assumir o trono que de fato pertencia a ele, tá? Então o povo brasileiro vai pensar o seguinte: ele está muito mais interessado nas questões de Portugal, do que está acontecendo em Portugal, do que no que está acontecendo aqui no Brasil. E aí vai começar a rejeitar ele, certo? Então, diante dessa rejeição, diante dessa impopularidade do imperador Dom Pedro I, em 1831 ele vai abdicar do trono, ele vai abandonar, deixar o trono, né, voltar para Portugal. Só que antes de ele voltar para Portugal, ele vai deixar seu filho, Pedro de Alcântara, aqui em seu lugar, tá certo? E Pedro de Alcântara faria o segundo reinado
né? Seria o segundo imperador do Brasil, assunto para a nossa próxima aula, tá certo? Então nós vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.